Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos finalizar esse projeto para o final do ano. E escolhi aqui as cores: amarelo ouro, siena natural, branco e também o rústico. Guia de cores na descrição do vídeo. Escolhi aqui o pincel de número 10. Vou fazer o preenchimento em toda essa parte aqui, com a cor amarelo ouro. Em toda essa parte aqui de cima. Feito aqui esse preenchimento, o pincel de número 6. Com a cor siena natural. Venho passando, já aproveito para misturar aqui também com movimentos circulares. Aqui também. Então são pequenos detalhes que vamos aqui agregando. Puxo um pouquinho. Pode ver que eu venho aqui com pequenas quantidades. Marcando um pouquinho aqui em cima. E já vai ganhando forma. Movimentos circulares. Coloquei muito excesso, eu tiro um pouquinho. Agora com o rústico, eu vou usar com um pouco de moderação. Então tiro o excesso aqui na bandejinha. Vou marcar aqui um pouquinho. Mas eu vou substituir por outro pincel de número 4. Mais fininho, ainda mais pequenininho ainda.
E vem aqui tranquilamente, não precisa ter pressa. Venho aqui acrescentando esses pequenos detalhes, puxando um pouquinho desse lado também. E agora lavei aqui o pincel que eu vou usar o branco. Tinta diretamente, porém, sempre uma quantidade pequena. Olha, bem pouquinho. Se você achar que usou em muito excesso, volta e deixa mais suave. Tira um pouquinho desse excesso aqui. E aqui com o pincel de número 10, vou usar o branco. Tiro aqui um pouquinho desse excesso.
Um pouco mais de branco para ficar mais presente. E ficou assim esta parte. Escolhi aqui o vermelho Natal, porém você pode usar o vermelho que você preferir, vermelho vivo, a cor que você preferir de vermelho aqui. E nas laterais eu venho aqui com o vermelho tomate. Eu estou usando o pincel de número 10, porém, dependendo do tamanho do seu risco, seja necessário aí a fazer essa alteração, ou para um pincel menor, ou para um maior também. Vou usar um pouco de branco, seguindo aqui, ó. Esta marcaçãozinha. Não vou exagerar tanto, porém depois eu vou voltar para fazer mais detalhes. Vou usar um pouco de púrpura aqui nessa lateral. Dessa forma, vou esperar a pintura secar e depois eu volto fazendo todos os detalhes aqui que ficarão aqui na parte superior. Para essa parte da garrafa, verde pinheiro, verde musgo, verde pântano e também o branco. Centralizo aqui com o verde musgo. Um pouquinho desse lado. Opa, eu usei aqui sem querer o verde pinheiro, mas ele vai exatamente aqui, ó, entre o verde musgo. Um pouquinho dele aqui. Do verde musgo também aqui. E todo o restante do espaço com esse verde pinheiro. Aqui não tem erro, olha, ao juntar as cores é movimentos circulares para uni-las. Você pode até deixar mais retinho assim.
Para essas áreas menores, você pode usar um pincel menor. Estou usando de número 6. Caso no seu aconteça isso que aconteceu no meu aqui, ó, passei um pouquinho. Vou esperar secar e dar outra demão de tinta aqui para não ficar essa falha aqui indiretamente aqui. Vou realçar um pouquinho desse verde musgo. Mas deixando desta forma, fazendo este movimento. Deixa aqui, ó. Também. E agora com verde pântano. Puxando um pouquinho assim. Olha, venho puxando. Lavei o pincel, usei o branco, tiro o excesso aqui nessa bandejinha. Venho seguindo aqui essa sequência. Só vou substituir aqui por um pincel maior.
Um pouquinho aqui nessa lateral, um pouquinho na outra também. Com esse eu vou só ajustando para ficar um traço mais suave. Dá até para usar um pouco mais de branco, mas com moderação. E inicialmente ficou desta forma. E ao secar, eu volto aqui e faço todo o acabamento para essa garrafa. E depois, mas antes vou aqui pintar as peras. Para a pera vou usar as cores siena natural, verde pistache, talvez o verde musgo, o verde, o amarelo limão, o amarelo canário e o verde oliva. Vou preenchê-las aqui com a cor amarelo limão, já ia falar amarelo ouro, amarelo limão. Então ela é bem tranquilinha, tem até uma aula recente com a pintura dessas peras. Então faço aqui o preenchimento. Vou usar a cor verde pistache. E misturando com movimentos circulares. Aqui eu faço esse movimento justamente para fazer aqui o formatinho dessa pera. Já aproveito aqui do outro lado também. E venho puxando aqui para cima.
Um pouco desse lado também. Cor verde oliva. Bem pouquinho. Aqui vou colocar um pouco mais representando a sombra que a cesta faz aqui. Um pouquinho desse lado. Vou usar um pouco do siena natural. Com um pincel menor, vou usar também um pouco do verde oliva aqui. Estou usando o pincel de número 4. Um pouquinho do sépia. E venho acrescentando em pequena quantidade.
Vou usar também o branco. Um pouquinho aqui, olha, e venho dissipando ao redor. Um pouquinho ali também. Vou tirar o excesso aqui em uma bandejinha. E vou deixar aqui mais suave. Vou usar o CEP aqui. Fazendo esse detalhe. Um pouquinho do pistache. Vou deixar ele mais discreto. Com esse amarelo canário, venho colocando pequenos pontinhos. Você vai usar um pincel limpo e pressionar dessa forma para que esses pontinhos fiquem suaves. O galinho aqui, o cabinho, eu vou deixar para fazer quando eu fizer o fundo da pintura. E ficou assim as peras. Já vou aproveitar que aqui secou um pouquinho e venho com esse amarelo ouro, pincel de número 4.
Aqui você pode usar o stencil se quiser. Um pouquinho desse siena nas laterais. Um pouquinho de branco. Aqui você pode selecionar a cor que desejar. Eu vou usar esse sépia. Para fazer aqui o contorno. Agora aqui você pode nomeá-lo, colocar uma sigla, algum desenho. Eu vou pôr um stencil. Deixar aqui bem certinho. Vou aproveitar um pouquinho desse siena. Ficou desta forma. Agora eu vou usar o pincel de número 4. Vou deixar mais suave aqui essa tinta. Aqui onde a minha iluminação pega um pouco mais, eu venho deixando mais iluminadinho aqui.
E já que, ó, bem pouquinho, só a sujeirinha que está no pincel realmente. E com esse sépia, já venho contornando. Desta forma, após secar a pintura, se quiser iluminar aqui, vem com um pouquinho de branco e passa um pouquinho mais, que vai ficar bem legal também. Agora, para fazer os detalhes aqui do paninho, você pode usar o stencil também. Vou usar aqui o amarelo ouro. Como já secou aqui a tinta, então, é bem tranquilinho, bem facinho. Estou usando a medida aqui do espaço, do tamanho aqui do pincel. Um pouquinho do siena natural. Vou lavar o pincel, usar um pouquinho de branco também. E com o pincel de número 0, venho aqui e vou fazer um traço menor agora.
um pouquinho do siena. E um pouquinho de branco. Ajustei aqui com um pouquinho de branco. E aqui nesse cantinho também. E o paninho ficou desta forma. Aqui você pode colocar renda também, é uma ótima opção. Vamos ver como que fica no todo, e aí a gente pode pensar em acrescentar algumas rendas aqui para esse paninho. Para fazer as folhas, vai ser de uma forma bem simples também. Vou fazer mais de uma. Na pontinha, cor amarelo limão. Aqui na parte de baixo, verde musgo. Ao se unirem as cores aqui, movimentos circulares. Estou usando o pincel de número 6. E também vou usar o verde pinheiro. Vou usar o verde pinheiro e também o verde pântano. O verde pântano. Só para melhorar aqui a separaçãozinha da folhinha. Pode ver que é uma quantidade pequena. Na pontinha aqui, a cor siena natural. E o sépia. Pego o pincel, tiro o excesso aqui com branco.
Limpo o pincel. Só um pouquinho aqui pro outro lado. E ficou assim, essa folhinha. Vou aqui para a próxima, cor amarelo. Limão. Cor verde musgo. Movimentos circulares e vai avançando. Cor verde pinheiro. Verde pântano. Vou lavar o pincel. E agora eu vou usar o branco. Opa. Antes, deixa eu já marcar ali que eu vou fazer todas iguais. Então, um pouquinho de siena aqui, ó, que ela está queimadinha na pontinha.
e um pouquinho só de sépia. Substituir aqui por um menor, pelo de número 4. E agora sim, ó. Fiz aqui só as marcações, lavei o pincel e venho deixando mais suave. E aqui, ó, já venho direcionando e ficou assim as folhinhas. Agora, para fazer aqui a pera, vou usar as mesmas cores, iniciando preenchendo completamente com amarelo limão, com a cor verde pistache, agora com verde oliva, um pouquinho do siena
siena natural, só um pouquinho aqui. Tiro o excesso do sépia. Só que aqui eu vou usar um pincel menor. Com o branco. E bem pouquinho aqui. Pequenas quantidades. Amarelo canário. E com um pincel maior, eu volto, tirando esse excesso. Olha como fica mais suave. Agora, para o fundo da pintura, escolhi a cor Lilás Bebê com a cor Lilás. Então, vou usar a tinta aqui diretamente.
O lilás bebê ele é bem suave. Então quase que ele não apareceria se eu deixasse ele mais suave. Então aqui, ó, movimentos circulares e a tinta começa forte e vai se dissipando com um pouquinho desse lilás. Aqui, ó, nesse vãozinho com o lilás diretamente, então já fica mais tranquilinho. Eu gosto de fundos assim da pintura mais delicados, mais suaves. Mas se você quiser, pode deixar aí com mais cor também, não tem problema não. Use a tinta diretamente. Então, lilás bebê aqui. Agora com o lilás. E eu venho fazendo dessa forma. Eu não vou expandir tanto esse fundo. Porém, você pode expandi-lo o quanto achar que é necessário. Fazer uma sombra de fundo. Passei aqui esse lilás bebê e agora eu venho subindo e dissipando a tinta. Com o lilás. Ficou assim, bem delicado, bem suave. Para o cabinho aqui, ó, na parte de baixo eu vou usar o rústico. E na parte de cima eu vou usar o marrom. E um pouquinho de branco. E ficou assim essa parte. E eu vou fazendo esse fundo da pintura assim. Não vou expandi-lo muito. É bem pouquinho realmente. Fica bem delicado, bem suave. E nada lhe impede de usar stencil também ao fundo da pintura.
farei do outro lado e também aqui nesta base. E ficou assim desse lado. Não avancei muito e desse lado também bem pouquinho. Para essa base você pode usar tons mais claros, mas para não ficar tão claro eu vou usar aqui o camurça. E ao chegar aqui nesta parte, vou unir aqui esse camurça juntamente com essas cores e vai se dissipando à medida que vai avançando. E você pode deixar essa base toda fechar completamente. Esse pincel que eu estou usando é o de número 10. Bem clarinho, bem suave. Vou usar mais cores aqui. Com o rústico. Para essa parte, uma quantidade bem pequena. Pincel de número 6. Deixar mais forte. Um pouquinho mais forte essa sombra. Aqui também bem pouquinho. Aqui ó, debaixo da folhinha.
Já vou aproveitar aqui e usar o marrom. Um pouquinho de rústico aqui na base, olha, do tronquinho do galinho. Lavei o pincel e agora com o branco. Vou usar um pouquinho do rústico. Já puxo aqui essa sombra. E aqui vamos fazer da mesma forma. Pode ver que eu unifiquei aqui as combinações. E com tinta em apenas um lado do pincel, vou contornar aqui embaixo. Se você quiser realçar mais essa pequena área, você pode usar preto, verde pântano, que vai realçar mais, que eu vou usar um pouquinho aqui. Com um pouquinho de preto. E aqui do outro lado também. Se quiser usar um pouquinho aqui, você pode usar. Só cuidado para não exagerar muito. Aqui só com a sujeirinha que está no pincel. Agora vou usar um pincel de número 14 aqui, com a cor palha, tiro o excesso. Vou trazendo um pouco aqui
trazendo claridade. Só não vou avançar tanto. Olha como fica bem suave. Todos para a mesma direção, tá? Que eu tô direcionando assim, ó. E essa base, olha como ela ficou desta forma. Não esqueça de assinar, é muito importante para que vocês sejam reconhecidos pela sua arte e pelo seu trabalho. Aqui na parte superior do projeto, você pode usar um stencil ao fundo da pintura também, se preferir. A garrafa, podem realçar com branco. Aqui também vocês podem colocar uma renda. Neste paninho optei por deixá-lo dessa forma. Por outro ângulo. Olha como ficou este projeto. A base, olha, bem suave também. A garrafa do champanhe aqui com as peiras. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!